Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Olá você, tudo de bom? Estamos chegando agora, 10 horas 14 minutos, manhã de terça-feira. Nós estamos aqui na terça, nós estamos também no dia 18, estamos dentro do mês de agosto. O ano é 2020 e claro que nós podemos mensurar também, trazer as informações de temperatura. Nesse exato momento, 17 graus em Caxias do Sul. E nós já estamos presenciando, mudanças significativas na questão do tempo, do clima. Hoje pela manhã nós tínhamos um vento em altas altitudes, muito forte, mas perceptível. As pessoas sentiam já um mudar da direção do vento, também canalizado por entre prédios, por entre ruas, praças e tudo mais. A previsão do tempo destaca que as mudanças climáticas serão mais profundas ao longo do dia. Nós vamos ter também esta probabilidade, essa possibilidade de chuvas mais fortes. Eu estou aqui monitorando, segundo já a previsão do tempo, poderemos ter possíveis eventos para as 2 horas da tarde, um tempo mais fechado, mas já com contornos de precipitação de chuva, mas as precipitações viriam na transição da terça para a quarta-feira. Aí ficariam reservadas para as próximas horas. A gente vai estar observando isso, vamos estar fazendo aferimentos, vamos estar fazendo observações. Tudo por quê? Porque estes eventos climáticos de larga intensidade que pode estar acontecendo, não vamos dizer larga, alta intensidade, não é larga em tempo, é curto, mas é muito rápido os seus efeitos, vão fazer com que a temperatura caia e muito. Inclusive, nessa atualização de hoje, está mostrando quinta-feira com temperaturas de 2 graus negativos. Isso abre-se precedente para uma larga geada, para também possibilidades de outros fenômenos climáticos. Há exemplo esse de sexta-feira que está sendo citado, com possibilidade de neves nas serras, principalmente nas serras catarinenses, onde tem altitudes um pouco mais elevadas que as serras aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Mas nós temos os campos em cima da serra, que são locais que vão ser mais notórios, ou mais perceptíveis de qualquer evento climático que possa acontecer e ocorrer. Pelo menos, por enquanto, está marcando possibilidade desses eventos para essas regiões serranas. Nós vamos estar monitorando tudo isso nos próximos dias, acompanhando e, claro, também nós vamos testemunhar, nós vamos ser testemunhas da história desses próximos dias. E as temperaturas para os próximos dias ficarão nessa margem, As máximas serão abaixo da casa dos 10 graus a partir de quinta-feira e assim vai ficar por uns bons dias. O clima volta a abrir somente para o final de semana, sábado e domingo. A gente vai ter oportunidade de estar aferindo tudo isso. Eu disse ontem, já nas primeiras observações dentro do Bitcom meio-dia, que as aferições iam trazendo novos indícios, novas observações para os próximos dias. E que eu acreditava que algumas questões que estavam muito caracterizadas e evidenciadas para o dia de hoje iriam alterar um determinado grau que não ia levar à ocorrência desses fenômenos climáticos para a nossa localidade, para Caxias do Sul. As pessoas estavam muito crentes que haveria chuva congelada, neve para Caxias do Sul. Eu achava que era um pouco cedo para noticiar ventilar essas informações, porque estão nas esferas das probabilidades. E vendo agora, possivelmente pode ser que nós estejamos até com certa razão, Pode ser que nós estejamos fazendo as observações um pouco corretas, porque a chuva que era para começar mais cedo, está vindo já mais tardia. E pode ser que não venha na mesma ocorrência que estava sendo noticiado nesses últimos dias. Mas ok, falar do tempo muitas vezes é ser mentiroso, não porque a gente quer, porque o tempo dá rasteiras em qualquer aferição. Por isso que essas aferições de hora em hora vão trazendo uma acertabilidade maior quando se trata da previsão do tempo. 10 horas e 18 minutos, vamos agora cumprimentar ele, Miguel Brambila, que está na outra extensão, mas faz parte de todo esse contexto do nosso programa Sabe Caxias by Bitcom, e a partir dos seus cumprimentos nós vamos poder aprofundar em outras pautas que nós temos já encabeçadas para nós fazermos as observações em nossa programação. Miguel Brambila, bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Edinho Soares. Bom dia a toda a nossa super audiência estimada da Bitcom TV, Sabe Caxias by Bitcom, mais uma vez no ar, hoje 18 de agosto, não é? E estamos torcendo para que o tempo passe rápido e a ciência avance rapidamente também,
para que saiamos aí deste paradoxo decifra-me ou te devoro. É um bom dia porque estamos lúcidos, estamos vivendo, mas também, claro, em solidariedade aí a muita gente, né, que está deixando este lado de cá para ir para o lado de lá da dimensão da vida, Dinho, não é? Este ano de 2020 tem muitas coisas. Aqui, na nossa região, na minha época, a gente faz a previsão do tempo assim, ó, você lambe o dedo, bota na janela, vê a direção do vento, Edinho, e aí torce para estar certo, né? Ou se está doendo a Joanete, né? A velha sabedoria do passado. Mas você, para que este frio aí deixe aí a sua marca, é claro, é uma previsão, mas não seja exagerado para muita gente que não tem, né? Não tem comida, não tem roupa. Solidariedade mais importante do que nunca neste momento, meu caro Edinho Soares. Perfeito, falaste muito bem no seu introdutório. Inclusive tem um conhecimento dos antigos que é muito notório, o gado, né? Quando o clima está mudando, o próprio gado vem vindo para em direção ao galpão. Aí os mais conhecidos, os antigos, né, as pessoas que têm muito manejo com os animais, observam e dizem, eles estão vindo porque há sinalização de mudanças de eventos climáticos que vão ocorrer. E já logo vem chuva por aí. É incrível quando a gente observa a natureza, né? Miguel Brambila, informações da saúde aqui do município de Caxias do Sul, para nós começarmos com a nossa localidade. Depois nós vamos para os outros contextos. Mas unidade básica de saúde fechada, né? Pessoas acometidas com a Covid-19, assintomáticos, 33 profissionais. E ontem, o governador do estado do Rio Grande do Sul deferindo bandeira laranja por mais uma semana para a nossa localidade, baseado nos seus métodos científicos e nas observações dos números. O que a gente pode olhar com tudo isso? Mais uma colocação também. Ontem nós tivemos o registro, pelo menos registros, né? Os fatos ocorreram em outra cadeia de eventos, mas tivemos o registro de mais 5 óbitos, totalizando 76 no final das contas. O último óbito foi registrado por uma mulher de 37 anos que faleceu em casa. Ela era hipertensa, diabética e tinha também lúpus. Pois é, Edinho, né? Nós estamos enfrentando isso com altos e baixos motivacionais, né? Um parênteses só antes na questão da expectativa da neve. Eu me lembro da neve em 75, 76 em Caxias, em 94 e em 2013, né? Tomara que tenhamos aí mais esta oportunidade. O que nos deixa a dificuldade é o calor e o frio, né? Isso sim, são tempos que não se vê as mudanças climáticas que estão acontecendo em 2020. Mas, enfim, se tiver neve, vai ser legal de ver, e claro, com toda aquela proteção que as pessoas precisam. Olha, Edinho, nós temos aí 100 negativas, que ter a certeza de que ainda estamos sob a ameaça do coronavírus. Eu estava fazendo o cálculo aqui, comentando mentalmente, antes de começarmos o programa. Eu conheço pessoalmente 4 pessoas destas 70 pessoas que perderam a vida já. Quero registrar aqui, né, o pesar ao amigo nosso de tempos, o Gilson Kaiser, não é? Que faleceu no final de semana, da Covid, um dos donos da joalheria Kaiser, e, inclusive, né, amigo da família desde sempre. Eu era amigo, inclusive eu pescava quando era criança com o pai dele, o Wilson Kaiser, que foi vereador em Caxias do Sul, faleceu, ficou 1 mês internado e faleceu por causa da Covid. Então, quer dizer, realmente, né, Alcides Tronca também, um senhor de idade, amigo da família, que faleceu. Esta menina no Hospital Pompeia trabalhou com a minha esposa, a fisioterapeuta Camila. Então, você veja que nós estamos próximos aí, né? Humberto Tomé, que faleceu, o empresário também, era dos meios empresariais conhecidos aí. Nós estamos próximos desta doença. Eu moro aqui perto do Esplanada, onde está acontecendo aí este fechamento desta unidade para sanitização. Já aconteceu na do Cinquentenário, são muitas em Caxias do Sul, é verdade. A pergunta é, como tantos profissionais se contaminaram? A pergunta que se faz, sem caça a bruxas, nada, como aconteceu tamanha contaminação, se não é um lugar onde se atenda a UTI, onde não tenha aqueles aerosóis. Será que realmente todos os protocolos foram cumpridos?
como deveriam estar sendo cumpridos? Será que todos os EPIs foram fornecidos corretamente? Máscara, uso de gels, o distanciamento correto, né? Porque realmente é um ponto fora da curva, tantos profissionais contaminados, depois de tanto tempo, onde os protocolos são muito rígidos, não é, Edinho? E não há aí UTI, não há um atendimento direto. Este surto realmente é um ponto fora da curva e é preciso ser observado com atenção pelas autoridades aqui de Caxias do Sul, da questão da Secretaria da Saúde, para que não se repita. Porque 30 e tantos profissionais contaminados é muita gente para uma unidade que é de pronto atendimento, não é uma unidade que seja de pronto-socorro, não é um hospital de campanha, é uma unidade básica. Ou seja, é possível manter um certo distanciamento. Então, alguma coisa fora do protocolo aconteceu para que esse surto tenha surgido dentro. Se fosse num frigorífico, onde as empresas são negligentes, onde o chefe de seção muitas vezes pode ser negligente, onde há um negacionismo, tudo bem. Mas é muito estranho, realmente, que isso aconteça e é preciso tomar cuidado para que não aconteça em outros locais. Porque se houver aí este exagerado contágio, nós sairemos rapidamente da bandeira laranja porque não teremos profissionais de saúde para atender a população, Edinho. O que chama a atenção também, Miguel, eu gostaria que você desse uma observada ou colocasse seu olhar sobre tudo isso e seu contexto analítico também. Como é que... 33 profissionais. Fica sucinto, né? Ou transparece que não havia testagem, não havia monitoramento. Dá a entender que talvez algum dos funcionários disse, olha, não estou me sentindo bem, aí foi feito o PCR. Dá a entender, pelo menos, a gente não tem essas informações mais apuradas, mais refinadas, ou do convívio de todos, mas dá para entender que só que não demoraram a fazer os testes, essa é a minha dúvida. Os testes talvez tenham demorado, mas a proteção também. Porque sabe-se que grande parte da população não está mais respeitando os protocolos do uso de máscaras. Grande parte da população, e este surto pode se expandir para esta região, inclusive, devido ao fato deste movimento do entra e sai. Em algumas unidades, está muito claro, se você não tem máscara, você não entra. A espera dentro da unidade, porque elas têm aí um processo, né, de administração independente em alguns casos. Portanto, alguma falha grave no protocolo aconteceu, sem julgamentos prévios, mas é bem evidente que isso tenha acontecido, Edinho, não é? É preciso que a população entenda que não acabou a pandemia. Nós estamos observando o que temos dito já há muito tempo, na Itália, nos países aí da Europa e nos Estados Unidos, a segunda onda começa a surgir. Vi uma notícia ontem que uma senhora foi retirada de um trem, de um transporte público, porque se recusava a usar a máscara e acusava a população que usava a máscara de escravidão, que eram escravos do sistema, etc. Não é? Então, este negacionismo ainda existe. Apesar de que nós não temos aí a origem política do vírus, se foi criado em laboratório ou não, isso não significa que ele não exista, não é verdade? E que as pessoas estão morrendo. Né? Você veja que no universo aqui de Caxias do Sul de 510, mais ou menos, quase 600 mil habitantes, 74, 75 óbitos, chegando a 80 óbitos, né? Eu conheço 4 pessoas, né, ou seja, para mim é muita gente. Não é que eu tenha medo, eu não tenho medo, mas porém não sou suicida, não quero deixar a minha família, pessoas jovens morrem, você não sabe essa história de não, mas então não tinha comorbidades, você não sabe se tem comorbidades ou não. Não acabou ainda a questão, as vacinas estão sendo em tempo recorde pesquisadas, mas isso ainda vai nos levar até o fim do ano, então nós temos que conviver com isso.
sem julgamento, numa análise matemática, lógica, houve uma grave falha no protocolo nesta unidade básica de saúde para que tanta gente se contaminasse. Não há ninguém ali, a não ser as pessoas que vão fazer os primeiros testes da febre, né, e os primeiros testes ali para serem encaminhadas depois aí às autoridades. Portanto, isso exige aí protocolos de segurança simples, né? Alguma coisa, uma má higienização foi feita, algum afrouxamento no protocolo aconteceu, ou a permissão da entrada de pessoas sem máscara, alguma coisa errada aconteceu, porque não é possível, né, que depois de tanto tempo se falando, uma unidade básica de saúde tenha um surto, né, de coronavírus, que não é, eu repito, um hospital de campanha, não é uma UTI, Edinho. Miguel Brambila, associado ao que você está falando aí sobre profissionais, né, nós estamos falando de pessoas profissionais, associado à ação perigosíssima dos 500 negligentes, quem a gente pode destacar associando a isso? Tremenda loucura, né? Os 500 negligentes, você fala da festa do final de semana? Isso, da festa, isso aí. Não são somente eles, né? São a parte deles e são inclusive criminosos as suas famílias. Se você, pai ou mãe, está na sua casa dormindo tranquilamente e não sabe o que seu filho está fazendo e não conversa com ele sobre isso, né? Você corre o risco de ter um filho assassino, né? Se fala aí, porque se fala aí da Richthofen lá, que matou os pais, né, terrivelmente, e no Brasil tudo acontece, né? Ela recebe indulto do dia das mães e no dia dos pais, né? Ela matou os pais e está na prisão, inclusive, né? E virou um ícone, né, do crime nacional, diz que é uma pessoa psicopata muito fria. Então, não é a falta de informação. Noticiários populares trazem aí as questões da pandemia em todos os canais. Não se trata de conspiração da Rede Globo à pandemia, apesar de muitos acharem que sim, não é? Então, idosos, avós, esses jovens voltaram para casa. Mesmo que eles vivam entre eles, né, algumas repúblicas aí de jovens que vivem entre si, né, pode acontecer também, mas eles têm contatos com idosos, têm contato com chefes no trabalho, né? Então, quer dizer, é preciso sim, hoje em dia as redes sociais também são observadas, né? Quem tem aí acesso às redes sociais públicas, porque isto tudo é bem possível de ser acompanhado, e esses jovens são disseminadores. Se você colocar que surja um surto de contágio dos 500 de 1 para 1, né, e apareça aí um contágio já quase que mais que dobra, né, e assim por diante. Então, eu acredito que deveria haver uma legislação, seja municipal, de emergência, de multa para essas pessoas e de prestação de serviço social imediato, de prestação, de trabalharem, né, entregar cesta básica para as pessoas que perderam o emprego por causa do distanciamento social, por causa das dificuldades do comércio. Estes jovens que se acham imunes e que se acham super-homens, não é, que são irresponsáveis, porque se nós temos uma juventude irresponsável, como será o futuro? Como será o futuro, né, se a nossa sociedade dependesse desses 500 jovens, qual seria o futuro da nossa sociedade, né? De que tipo de idosos nós seríamos abandonados nos asilos, exterminados, seríamos colocados aí em prisões domiciliares? O que acontecerá da humanidade se dependemos de jovens como esses, né? Ou seja, eles devem ser incriminados, deveria haver uma legislação de emergência, não somente, e que as multas fossem efetivamente aplicadas. O que, né, até agora não se percebe publicamente de alguém que tenha. Então, porque senão não causa arrependimento. Amanhã nós teremos notícias de outra, e de outra, e de outra, e quem se expõe é o profissional público, é o policial militar, né? Eu vi uma notícia, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou São Paulo, não me recordo, que uma grande festa foi denunciada, um plantão da Brigada Militar passou na festa, aí foi criticado porque não acabou com a festa e os policiais serão investigados. Mas como eles iriam acabar com a festa se era uma viatura da Brigada Militar contra mais de 500 pessoas, naquele caso também, inclusive deu um engarrafamento na saída, foi em Santa Catarina, ou seja, né, correndo o risco de serem linchados porque as pessoas não respeitam mais a autoridade policial. Quem está sendo sacrificado são os funcionários da linha de frente.
Então, Edinho, esses 500 aí é o retrato de uma sociedade decadente. Se dependemos deles para o futuro, estamos perdidos como cidadãos. Eu quis conduzir aí esse raciocínio até para fazer uma conexão, né, em sentido, se pessoas da área da saúde, pessoas estudadas, pessoas que passaram pelo tecnista, né, pelos conhecimentos técnicos, pessoas que estão diplomadas, acadêmicos, aconteceu lá de o Covid se instalar, o que dirá com os clientes negligentes, né, que ali estavam sem proteção nenhuma, diz que tem pessoas que estavam sem máscaras, pessoas que estavam alcoolizadas, todo tipo de ilícitos estava presente lá. O que chama a atenção, hoje nós conversamos ontem com o secretário, o Miguel Brambila, e o secretário disse que tiveram uma dificuldade muito tremenda na operação, porque se tratava de interior. Aí estavam sem telefones celulares e estavam sem conexão com a internet para poder fazer as respectivas averiguações de placas, checagem de documentações. Aí diz que houve também uma debandada muito grande de pessoas que lá estavam. Diz que até carros foram abandonados no meio do caminho, carros rebaixados que não conseguiam, as pessoas se evadiam, abandonavam os veículos, saiu correndo. Diz que foi uma dispersão por algumas pessoas que chamou a atenção, mas um grupo diz que teimou, ficou lá parados, não se evadiu, mesmo com as sirenes ligadas, pessoal falando por megafone, pedindo para ele se dispersar, não saiu. E aí foi um trabalho que exigiu muita paciência, muito afinco e muita autoridade também por parte de todos a força, o aparato de segurança que lá estava. E ele disse que, inclusive, foi retornado posteriormente, logo ao amanhecer, para verificar as condições do espaço. Diz que tinha populares fazendo a limpeza e a higienização. Diz que era lamentável de ver a praça assim, no jeito que ficou. Eu digo praça no sentido de território onde eles estavam, porque era uma estrada interiorana, né? Mas diz que estava deplorável, dano ambiental muito grande, lixo jogado por tudo quanto é canto. Inclusive, parece que foi convocado ou ia ser convocada o pessoal da Codeca para lá ajudar a fazer a limpeza. Então, um dano, sem sombra de dúvida, irreversível em diversas análises. Inclusive, o próprio secretário disse que imaginamos que muitas vezes eles se contaminam nesses ambientes. E aí eles vêm para dentro de suas famílias, e dentro das suas famílias é composta pela força de trabalho, o pai, uma mãe, alguém que trabalha, e eles contaminam a força de trabalho. E aí leva um dano irreversível para toda a família. Muitas vezes o idoso que está ali se precavendo, dentro da família quietinho, está ali, recebe o Covid-19 por essas formas, e aí toda uma família traz transtornos. Então ele fez uma exposição sobre tudo isso, mas é notório que as ações do interior precisam continuar, e ele disse muito categoricamente que a denúncia é o principal meio de comunicação para serem informadas essas autoridades, que são pequenas, né? Não é uma força-tarefa muito grandiosa, mas que se unifica com outros órgãos de segurança para tentar coibir essas práticas aí, Miguel. E não havendo uma legislação imediata de restrição e de registro dessas pessoas, tenho certeza que boa parte deles está se comunicando entre si e estão rindo. Jovens imprudentes por estarem lá já, porque muitos jovens são responsáveis, né? Não podemos generalizar a juventude por causa de uns aloprados, que talvez nem fossem todos jovens, são pessoas que estavam lá. Primeiro, por exemplo, se somente a multa das máscaras já fosse aplicada imediatamente, já haveria aí uma repressão. Se fosse feito o registro dessas pessoas, todas elas registrados e convidados a comparecer à delegacia durante a semana para prestar depoimento, para explicar a origem, imediatamente, também. Mas é óbvio, como devido às dificuldades, né, já no retiro o perigo é iminente, não sabia se havia armas, né, e poderia haver, sim. E você imagina, né, se um tiro da multidão acaba aparecendo e acaba havendo aí uma questão de bala perdida, ou se um desses jovens acaba morrendo, a culpa ainda ia ser da polícia, como acontece muito no Rio de Janeiro,
rapidamente, né, os traficantes invertem a questão da realidade, muitas vezes em batalha com a polícia atiram na própria população para dizer que foi a polícia, para desmoralizar constantemente a polícia e ganhar em território, porque é guerra de quadrilha que foi permitida que se crescesse, e nós estamos enfrentando isso. Então, é preciso buscar responsáveis. Sim, já apareceu o dono da propriedade, já se sabe, né? Então, algumas legislações imediatas. Num caso como esse, por exemplo, se não havia contato, imediatamente é preciso que se busque reforços, não é? Que se retorne à cidade no momento de denúncia, se busque reforços e registre-se, sim, um por um. Não é preciso, mesmo que seja num caso como esse, a questão dos automóveis, do imposto, podia até ter carro roubado, ter armas. Então, com reforços, as pessoas que estavam lá, mesmo que somente para fazer festas, vamos supor que não fosse aí um baile funk, como aqueles que acontecem no Rio de Janeiro, né? O que pode acabar vindo a se tornar, porque se há o completo desrespeito à pandemia, é muito óbvio que o consumo de álcool e de drogas e a promiscuidade também andavam junto com isso, não é? Tudo isso sendo levado para casa. Que fossem convidadas as pessoas para irem até a delegacia prestar depoimento, e a multa, a simples multa da máscara, por exemplo, isso aí já houve a quebra do decreto, a simples questão de não respeitar o isolamento social individualmente, não só para o dono da propriedade. Tenho certeza que já haveria aí um processo de repressão, porque, por exemplo, a Codeca vai ter que ir lá, a Brigada Militar, o custo desta questão está sendo pago pelo contribuinte, Edinho, né? Evidentemente, e tenha certeza que outras virão. É verdade, como você disse, tudo isso tem um custo operacional e caro. 10 horas e 40 minutos, nós vamos a um breve espaço aqui em nossa programação. Nós vamos retornando já para a segunda parte de nossa programação. Sabe, Caxias by Bitcom, trazendo toda a programação desta terça-feira, dia 18 de agosto. Não é? Nós já estamos aí indo para praticamente a penúltima semana desse mês. Mês que vem, estamos indo já praticamente para o fechamento, né, desse mês de agosto. Vem aí mês de setembro, estamos avançando frente aos dias desse ano de 2020. Um ano, além de enigmático, ainda sem uma direção conclusiva para onde nós estamos indo. Mas estamos firmes e fortes, seguindo, né? Não vamos dizer ao sabor do vento, porque não é o sabor do vento, mas nós estamos seguindo firmes, com muita fé, muita perseverança e, claro, debatendo, né, as coisas que estão acontecendo nesse meio social, que fica evidenciado que a sociedade está afrouxando a sua participação no enfrentamento da Covid-19, porque parece que entende-se que as coisas já passaram e nada passou. A gente vê que os números estão mostrando outra realidade. Breve intervalo, em instantes, já voltamos com você. Eu vou trazer agora para você, então, os nossos patrocinadores. Já voltamos. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco, 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto.
Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. São tempos de superação e o sacolão da Economia Kaiser continua com você. Toda terça-feira é dia de ofertas no sacolão da Economia Kaiser. Frutas fresquinhas, carnes de primeira, padaria e muito mais. Sacolão da Economia Kaiser. Ofertas para o seu bolso, ofertas para toda a família. Sacolão da Economia Kaiser. Confira todas as ofertas no nosso Facebook. Sacolão da Economia Kaiser. Toda terça-feira tem super ofertas para você. Venha nos visitar. Estamos com você. Sacolão da Economia Kaiser. Acreditando no melhor. E o sacolão da Economia Kaiser continua com você. Toda terça-feira é dia de ofertas no sacolão da Economia Kaiser. Frutas fresquinhas, carnes de primeira, padaria e muito mais. Sacolão da Economia Kaiser. Ofertas para o seu bolso, ofertas para toda a família. Sacolão da Economia Kaiser. Confira todas as ofertas no nosso Facebook. Sacolão da Economia Kaiser. Toda terça-feira tem super ofertas para você. Venha nos visitar. Estamos com você. Sacolão da Economia Kaiser. Acreditando no melhor. Tá, então, os nossos patrocinadores, os nossos auxiliadores, né, colaboradores. Então tá aí a dica para você, né? Dê oportunidade, fomente, visite, né? Vamos aglutinar ao entorno desses nossos apoiadores comerciais. Parabéns a todos, muito obrigado pela parceria e companhia. 10h47, estamos na etapa final de nossa programação. Miguel Brambila, volta às aulas. Parece que está ficando cada vez mais distante essa possibilidade. E claro que muitos protocolos já tinham sido criados, as pessoas já estavam aguardando. Claro que, ressalva, né? Ainda há um entendimento para as escolinhas infantis, né? Principalmente com esse vínculo com as escolas particulares. O que foi colocado em xeque é a volta no ensino municipal e no ensino estadual. Essa ainda vai ter de aguardar um período ou um melhor entendimento, porque a promotoria apontou, sinalizou para o governador do Estado do Rio Grande do Sul que ainda não estamos com números viáveis que demonstram a possibilidade do reingresso das crianças no ensino presencial. Vamos fazer uma observação, Miguel Brambila, sobre esse tema, ver o que você raciocina sobre isso, porque muitos pais ficaram assustados. Inclusive o CEPER, o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, nós conversamos com a Elenir na semana passada, ela mesmo disse, olha, os professores não foram sentados para dialogar. E ela disse, nós somos professores, não somos agentes em saúde. Quais serão os protocolos adotados pelas escolas e quem vai cuidar desses protocolos? Pois é, Edinho. Nós temos dito desde o começo, o que me parece óbvio, a questão é econômica. É necessário, sim, que as empresas particulares de ensino funcionem. Tudo bem,
professores particulares, as escolas particulares, são salários, né? O transporte particular, tudo certo. E creio que esta questão de insistência em retornar às aulas em meio à pandemia, as pessoas têm dito, não, estamos saindo da pandemia. Aonde? Se nós estamos com 1.000 mortos por dia, aonde nós estamos saindo da pandemia no Brasil? Apareceu algum remédio? Apareceu alguma vacina? Nós não estamos saindo da pandemia, nós estamos convivendo com a pandemia. Até que a vacina e o remédio sejam consagrados. Os médicos têm dito que não sabem o padrão da doença no organismo humano. Você, como pai, como mãe, como responsável, mandaria o seu filho? Não importa a idade. Uma criança, um adulto, não é somente a questão de trazer o contágio para casa. A questão é o risco de que quem passe por esta roleta russa deste vírus, que nos mantém aí nesta questão filosófica, social, econômica, presos ainda durante todo o ano de 2020, nos traga uma compreensão mais profunda de sociedade, não tão leviana. Aonde nós estamos saindo da pandemia? Quem foi que disse isso? O Brasil vive fora da realidade. O Brasil é um país de ilusões absurdas. Há uma pressão econômica nessa questão do retorno à volta às aulas, no retorno às aulas, da volta às aulas. Então, as escolas particulares deveriam apresentar à autoridade pública um protocolo de apadrinhamento, caridade, sim, não bitributação, de auxílio às escolas públicas. As escolas particulares, aonde o poder econômico está concentrado, aonde o abismo social e ético se escancara no Brasil, e os privilégios da concentração de renda existem, melhor alimentação, mais espaço, mais cuidados com o álcool gel, mais cultura, mais educação, mais acesso à internet para serviços online, tudo isso, mais acesso à saúde, inclusive, a remédios, a leitos hospitalares, ao transporte privado, inclusive, porque o automóvel é comum. As escolas particulares, se querem cumprir um princípio ético de sociedade no momento de pandemia, onde a pobreza do mundo se escancara, precisam apadrinhar as escolas públicas, sim, sem bitributação, não se trata disso. As classes, as cadeiras das escolas públicas estão quebradas. Os bebedouros são absurdamente mal cuidados. Não há um protocolo de higiene útil. Como se trata os equipamentos. Nós temos uma UBS em Caxias do Sul contaminada. Você acha que as escolas não serão focos de surtos cotidianos? Essa pressão pública para o retorno à volta às aulas não se trata de questão pedagógica, não. Não se trata de preocupação cognitiva com os alunos, porque se essa preocupação cognitiva, pedagógica existisse, as escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais, estariam mais próximas das escolas particulares, eram melhores. Não teria falta de professores, não teria aí a evasão escolar, não teriam crianças que não têm nem material escolar nas escolas, nós teríamos aí um atendimento integral, complementar, não teria o empurrar com a barriga o ano letivo. Então, essa hipocrisia de retorno à volta às aulas escancara sem a pressão econômica. Então, quem tem dinheiro, quem quer sobreviver, que esta pressão econômica auxilie os mais pobres, porque este é um compromisso social antigo do mundo. E no Brasil, somente 10% da população tem acesso à riqueza, a maior parte da riqueza. A classe média que está mais sofrendo. Mas as escolas particulares têm que ter esse compromisso, ou seja, que tipo de cidadão nós estamos formando, aonde você volta às aulas e deixa, parte dos cidadãos morrendo na beira da praia, despreocupados. Você quer criar um Éden, então, nas escolas particulares e as escolas públicas que se dane. Não é assim que funciona uma sociedade avançada, Edinho. 10 horas e 53 minutos, está a nossa participação, do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Nós estamos aqui fazendo observações, nós estamos aqui fazendo as análises, de situações, de pontos aqui de nossa programação, e nós estamos aqui contando com a presença também da jornalista Melissa Bueno, que chega em nossa programação e vem nos trazer mais informações, mais detalhes, de situações que estão
ocorrendo, né, situações que as coisas não param, né, de ocorrer os eventos, e nós estamos aqui falando hoje, né, instantes atrás, nós estamos falando de 76 óbitos registrados, nós estamos aqui falando sobre os números do governador, né, do Rio Grande do Sul, nós estamos aqui falando sobre todas estas questões e agora também acaba de chegar mais informações. Melissa Bueno, que está aqui junto com a gente, seja bem-vinda à nossa programação para atualizar estas informações. Câmara geral para você, Melissa Bueno, que está aqui junto com a gente, seja bem-vinda. Não é muito boas notícias, mas são notícias que têm que ser trazidas ao conhecimento da nossa sociedade. Bom dia, tudo bem? Prazer tê-la no programa, Melissa. Ai, obrigada, querida. Não é um prazer trazer essa informação, mas é um prazer estar aqui com vocês. Enfim, você até falava muito em relação a essa questão da preocupação de volta às aulas. Nós vamos até falar um pouco mais sobre isso, porque, segundo a maioria dos prefeitos aqui do Rio Grande do Sul, se dizem contrários. Então, nós já estamos articulando uma entrevista para saber a respeito da questão dos prefeitos aqui da Serra Gaúcha, fazer uma avaliação. Era para ser hoje, ficou para amanhã, mas até porque vai ter mais informações da AMESN junto à FAMURS, justamente para tratar sobre esse assunto. Já aproveitei o gancho, viu, Brambila? Claro, ótimo. Perfeito. E é importante, né? Porque daí a gente até porque a gente realmente tem que trabalhar isso, já estamos aí no meio do mês, né? E a previsão seria aí 31 de agosto e depois ali metade de setembro. Mas enfim, na verdade a minha participação aqui é para trazer mais uma informação sobre essa questão de mais 2 óbitos devido ao novo coronavírus aqui em Caxias do Sul. Nós estamos observando que a cada dia Caxias do Sul está registrando, em média, nós tínhamos no início ali uma média de a cada 2 dias ou depois um dia, 1 óbito, são 2. Então, o número 77 é um idoso de 73 anos que estava internado na UTI do Virvi Ramos, e aquela velha história, hipertenso, diabético, enfim. E o número 78, né, o óbito número 78 do novo coronavírus é um homem de 67 anos, hipertenso, estava também na UTI do Virvi e faleceu. Então, essa era a informação. Esses 2 óbitos registrados pela Secretaria Municipal da Saúde, tá bem? Tchau, tchau, gente. Depois eu volto meio-dia 15. Valeu, tchau, tchau. Tá aí a Melissa Bueno trazendo. Sempre, Melissa. Muito obrigado pela informação. Ok, tá aí então a informação, né, com a Melissa Bueno trazendo pra gente então esses destaques, né, trazendo mais informação. Mais óbitos chegando aí, tudo isso também somando-se às informações já ventiladas aqui durante essa programação. Tudo que nós já dissemos leva em peso de consideração também, né? Sim, nossos sentimentos a essas pessoas. E você veja, né, eu pergunto a questão da hidroxicloroquina ainda, da cloroquina, da ivermectina, não é? Segunda-feira também, né? Hoje terça, dia 18, na segunda-feira nós tivemos o registro de 5 óbitos. Então, nós vamos conviver com isso até o final do ano de 2020. Muitas pessoas perderão, infelizmente, né, a sua vida e terão que fazer aí as suas reflexões. É muito triste, né, quando você perde um familiar. Todos nós passamos por isso em determinado momento. Sim, é parte do dia a dia das pessoas, mas há uma mudança nisso. Nós estamos enfrentando uma doença sem cura e de alto índice de contágio, como nunca aconteceu antes. O tempo é recorde, há uma amenidade aí, porque a tecnologia está nos auxiliando. Se vivêssemos esta pandemia em tempos da gripe espanhola, muito mais gente morreria. Então, temos que ter coragem, sim. Coragem, e nesse momento, mesmo aquele que não acredite, aquele que seja ateu, que não é o meu caso, graças, né, a um esforço de compreensão filosófica e religiosa, mas aquele ateu que tem o bom coração da ciência, na preocupação com o próximo, a ética da humanidade, também precisa, né, neste momento, transmitir aí a sua certeza, a sua esperança de que nós vamos passar por isso. Mas não acabou a pandemia, né? Não é porque voltou a Fórmula 1, não é porque alguns jogos de futebol estão acontecendo, né? Não é porque estamos passando. Não, o Brasil não vai sair nem da primeira onda, Edinho.
né? E Caxias do Sul precisa, sim, se adequar. Eu creio que não é o comércio o responsável, são essas festas, essas reuniões de família. Eu volto a dizer, nós temos que, como imprensa, pelo menos tentar dar algum exemplo, né? Minha irmã está de aniversário hoje, daqui a pouco eu vou fazer um registro para ela, virtualmente vamos conversar. A minha mãe não converso pessoalmente desde março, que eu não abraço, não beijo a minha mãe. Ou seja, nós estamos buscando, né? O meu filho, quando vem aqui em casa, e raramente tem vindo, ele não entra, ele fica com os protocolos, conversamos no pátio. Então, volto a dizer, alguma coisa muito grave aconteceu para um contágio tão grande de profissionais numa UBS ter acontecido. Não. Há um negacionismo nisso, não é? Ou vão aplicar cloroquina nessas pessoas aí que estão contaminadas, né? Então é muito complicado. A volta às aulas, nós já dissemos aqui, não dá ambiente para voltar, não vai voltar. A Justiça já entrou em campo, nós dissemos que entraria em campo, ou em Caxias do Sul também, e no Rio Grande do Sul, não vai voltar. Isso aí é certo. E se voltasse, que tipo de conteúdo seria passado para as crianças, né? Goela abaixo, somente para acabar o ano, né? Então é complicado, meu caro Edinho. Perfeito. Miguel, 11 horas, estamos chegando ao término, né? Nós temos que mencionar o aniversário da Carla Brambila, está de aniversário, né? Fique à vontade, meu irmão, fazer esse belíssimo fechamento de nossa programação hoje. Um abraço para minha irmã querida, ela é nossa colega também de profissão, ela trabalha aí na tua rádio São Francisco, na mais nova, o pessoal conhece ela aí no meio também, né? Ela trabalha na área comercial. Carla Brambila, minha irmã querida, né? Feliz aniversário, né? Que Deus te ilumine e que nós possamos nos abraçar no próximo aniversário fisicamente, né? Dias melhores virão, mas precisamos comemorar. É isso aí, um abraço a todos, uma boa terça-feira, coragem, né? Vamos nos preparar para enfrentar o frio. Amanhã nós voltamos com mais uma edição, né? Tu sabe, Caxias by Bitcoin, meu caro Edinho Soares, obrigado também pela tua generosa companhia, meu caro colega de bancada Edinho Soares, grande jornalista. Um abraço, Edinho. Abraço, meu querido, obrigado pelas generosas palavras. Carlinha, vamos observar pelos motivos, né, de comemoração e feliz aniversário para você. Há muitas coisas, né, a serem comemoradas nesse período. Parabéns. 11h01, assim encerramos o nosso Sabe Caxias by Bitcoin. Fiquem ligados, já tem o lance esportivo para você que está acompanhando toda a nossa movimentação aqui na Bitcoin TV. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.